Paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando todos na paz do Senhor Jesus, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Então alegremos e regozijemos no dia chamado hoje. Eu estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual. Que essa palavra, ela vá de encontro às suas necessidades e faça aquilo que lhe apraz. Hoje, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 13 e 14. Evangelho de Mateus, capítulo 13 e 14. Deus vai falar comigo e com você através desta mensagem. Querido, eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Eu gostaria que você entrasse nesse canal, que você se inscrevesse. Quem está passando aí, olha, está passando no teu celular aí. Você se inscrevesse nesse canal, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes, e compartilhasse, ativando os sinos das notificações, e deixasse o seu like, o seu joinha, para que o YouTube assim reconheça e recomende para mais pessoas. Vamos fazer esse acordo? Eu prego daqui e você compartilha daí, tá bom? Então vamos lá, canal está escrito aí, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes, canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Deixe seu like. A palavra de Deus no dia de hoje, revelada pelo Espírito Santo para mim e para você, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 11, no verso 13 e 14, que a palavra de Deus, ela diz assim para mim e para você: vós sois o sal da terra, e se for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador, e dá à luz todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Querido, no Evangelho de Mateus, o evangelista está sendo muito bem claro o que eu e você, como crente, como cristão, devemos ser. Ele diz que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Sal e mundo. Existe algumas coisas no sal que eu quero falar com você, e outras coisas no mundo que eu vou falar com você também, sobre a maneira do crente agir nas suas vidas. Querido, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 13 e 14, a gente vê o evangelista Mateus falando a respeito do sal. Se um tempero ele não tiver sal, ele não tem sabor. Se a minha vida ela não for temperada, olha para cá, se a minha vida não for temperada com sal a gosto, aonde eu passar, alguém falará de mim. Então, querido, olha para cá que eu quero profetizar na tua vida. O sal
na vida de um homem, na vida de uma mulher, ela tem que fazer toda a diferença. Independente de você ser rico, ser pobre, ser preto, ser branco, independente da tua etnia, você tem que entender que o sal que você tem na vida é para dar tempero às coisas desse mundo. Porque muitas das vezes a gente parece que não tem sal nenhum. As coisas estão acontecendo, o Senhor Jesus está às portas, e tem pessoas que não têm sal nenhum na sua vida, está nem aí. As coisas estão indo cada dia de mal a pior. A família se deteriorando no seio da sua casa. E as pessoas estão sem sal, cruzam os braços, ainda diz que isso acontece com todo mundo, toda família acontece isso. Sabe por quê, querido? Porque eu vejo pouco sal nesta família. E quando eu tenho sal para temperar a minha casa, a minha vida e a minha família, ele tem que ser um sal a gosto. Ele não pode ser nem menos e nem tão pouco mais. Tem que ser sal a gosto. Uma dona de casa, um chefe de cozinha, um masterchef, ele sabe do que eu estou falando a respeito do tempero culinário. Quando eu trago esse tempero culinário que é o sal para a minha vida, eu tenho que andar na contramão do mundo. Eu tenho que fazer as coisas diferentes. Eu tenho que ser diferente na minha vida pessoal. Porque o evangelista Mateus nos explica muito bem a respeito do sal, né? Não fará diferença se os cristãos não fazem um esforço para influenciar o mundo, né? Serão de pouco valor para Deus se formos semelhantes ao mundo. Não teremos importância. Os valores cristãos não devem ser misturados com os mundanos, a fim de que influencie as outras pessoas positivamente, de maneira que o tempero da comida ressalta o melhor sabor. Querido, toda vez que eu prego essa mensagem sobre o sal da terra e a luz do mundo, eu entro muitas vezes dentro de lares que pessoas são salgadas demais, pessoas têm sal em excesso, porque ele se diz crente, se diz sal da terra, se diz luz do mundo, mas só que o tempero que ele tem na vida dele ainda é um tempero mundano, ainda é um tempero que o mundo colocou, no qual ele não era cristão, mas ele traz o mesmo modelo do mundo para a sua casa, para a sua igreja. Porque o sal, que deveria ser na conta certa, na medida certa, acaba passando do limite e ficando salgado demais. Esses tipos de pessoas que têm sal demais, por pouca coisa querem resolver no braço, querem resolver na mão, na arma, com faca, porque o sal dessa pessoa foi demais, viveu no mundo salgado, e entram para a igreja e permanece salgado da mesma forma. Ainda diz que eu sou crente, mas não sou bobo, eu sou crente, mas não sou idiota de levar desaforo para casa. Querido, se o Senhor te colocou como se o Senhor te colocou como luz do mundo e sal da terra, porque tem que ter diferença, porque tem que ter uma diferença para alguém que quando olhar para você falou, verdadeiramente aquele ali é o sal da terra. Olha o sabor que ele deu para a casa dele, olha o sabor que ele deu para a família, é totalmente diferente no qual ele vivia lá no mundo.
No mundo ele brigava, no mundo ele chegava embriagado. Hoje é um santo homem de Deus. Este sal que está na minha vida, que está na tua vida, o mundo tem que ver, o mundo tem que olhar para você e confessar que verdadeiramente você é um homem, que você é uma mulher de Deus, porque o teu sal está no tempero certo, está na medida certa. Às vezes a gente fazendo algo na nossa casa aqui, sempre cai um pouquinho de sal a mais. E a gente às vezes não, muitas vezes, come empurrado aquele frango, aquela carne, aquele arroz. Ou seja, o que estamos fazendo quando cai sal demais? A gente come empurrado para não jogar fora. Assim são as pessoas também. Às vezes as pessoas estão te aturando porque sabem que você está salgado demais. Porque quando você está no seu normal, quando você está com sal na medida, todo mundo quer ficar perto de você, todo mundo quer andar com você, porque sabe que você é uma pessoa temperada, não é uma pessoa descontrolada que por qualquer coisa ou motivo quer brigar. Porque o Senhor Jesus, através do evangelista Mateus, quando libera esta palavra, que vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Querido, esse texto aqui, ele está falando a respeito de um sal que era insípido, de um sal que não prestava para nada. E por esse sal não prestar, ele era colocado nas escadas das sinagogas. Ele era colocado nas escadas das sinagogas por causa do sereno, para aquela escada não ficar escorregadia. Portanto, eles colocavam sal para tirar a umidade da chuva que batia na escada. Por isso que o sal está dizendo aqui que não prestava, era insípido e era pisado pelos homens. Porque naquele tempo que Jesus ia para as sinagogas, quando o tempo ficava garoando, eles colocavam sal em cada degrau. Em cada degrau ia colocando sal para que as pessoas não pisassem falso e escorregassem. E o sal evaporava a água para ficar por cima. A chuva ou o sereno, o sal chupa, tira. Então, está explicado? Então nós temos que ser um sal temperado, um sal que quando as pessoas olham, a primeira coisa que a pessoa fala: olha, eu conheci aquele fulano ali, aquilo ali não valia nada. Olha, hoje é Bíblia, hoje é um santo homem de Deus, porque a vida dele tem testemunho que ele é o sal da terra. E muitas das vezes o sal dentro da casa, ele só tem valor quando acaba. E é uma coisa tão barata, R$1, R$2, R$3, é uma coisa tão barata. Porque se uma casa não tiver sal, não tem tempero na comida, não tem gosto, não tem sabor, o que a pessoa vai fazer? Porque para tudo dentro de uma cozinha é necessário ter o sal. Na minha vida é necessário também ter esse sal. Não ter sal demais, para que não arrume confusão com quem quer que seja. Não ter sal de menos, para que não se passe como bobo. E ter o sal no tempero e na medida certa. Porque o próprio Senhor Jesus, Ele está falando de mim e de você, que nós somos o sal da terra. Uma terra contaminada de pecado. Uma terra onde leis e injustiça estão em todos os lugares. Onde os mais
poder aquisitivo, pisa nos menos favorecidos, porque o sal da vida deles é o famoso me faz rir, é o dinheiro. Mas eu e você, como crente, como cristão, como salvo no Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, nós temos que ter o sal bem preparado. Nós temos que ser o sal na medida certa, para que o mundo reconheça que verdadeiramente nós somos esse sal para dar gosto a esta terra podre. Nós somos esse sal, querido. E esse sal não pode passar desapercebido dentro da sua casa. Porque tem crente que tem sal demais dentro da sua casa, que nem os próprios filhos ou a família suporta ele. Porque além de ser salgado demais, ele se passa a ser religioso. Ah, que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode... É sal demais. Nós só conquistamos nossa casa e nossa família quando somos o sal do mundo no tempero certo, no tempero certinho, para que alguém olhe para você e prove desse sal e fale: olha, verdadeiramente tu és um homem de Deus, tu és uma mulher de Deus. Vós sois a luz do mundo. Luz do mundo. Querido, como ser luz do mundo em um mundo de trevas? Como passar para os outros que somos a luz do mundo? Através da minha vida, através do teu testemunho, através das coisas que vivemos reto diante de Deus. Porque o mundo te vê de um jeito, o mundo te vê de forma diferente. Para me ser a luz do mundo, eu tenho que ser essa pessoa realmente diferente deles. Ser marido de uma só mulher, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Amar os filhos, independente de qual religião ele está. Não ficar falando, se não se converter vai para o inferno. Porque eu sou a luz. Que valor tem uma luz se ela não brilha? Se ela não é acesa? Qual é o valor de uma luz que quando você chega na tua casa à noite e você clica lá na tomada e a luz não acende? Que valor que ela tem? Tem muitas pessoas com esse valor, porque eles são luzes apagadas, eles são luzes que nunca acenderam no reino de Deus, são luzes que as pessoas procuram claridade através deles, mas não encontram, porque eles são luzes apagadas. Vós sois, vós quer dizer eu e você, somos a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade sobre os montes. Não se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão em casa. Não adianta eu acender uma luz ou uma vela que seja num lugar escondido, onde só vai clarear naquele lugar que está escondido. Porque tem pessoas dessa mesma forma. Você é crente de qual igreja, meu irmão? Ah, eu sou dali. Como é que está lá? Tá bom. Como é que vai? Foi lá? Olha, foi bom. Ou seja, não tem luz própria para que quando alguém chegue perto dele, ele ilumine a pessoa com a sua luz. Porque os fariseus eram desta forma. Eles se achavam dono da verdade, doutores da lei, só que eram luzes apagadas.
não clareava nem sequer a sua própria casa e queria consertar a casa dos outros. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Eu lembro que para resplandecer a minha luz, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, apenas por Deus. Porque através do meu testemunho com Deus, as pessoas vão reconhecer. Porque eu não quero tapinha nas costas, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, não. Eu primeiro quero ser reconhecido por Deus. Porque quando eu sou reconhecido por Deus, os homens reconhecem que eu sou homem ou até mesmo mulheres de Deus. Então assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Porque quando eu sou a luz do mundo, porque a luz que resplandece em mim é que para o Pai ser glorificado através da minha vida. É para que Jesus seja glorificado na terra através da minha vida. Porque eu sou a luz do mundo. Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Não sei se você está entendendo essa mensagem, se essa mensagem está servindo para você. Porque nós temos que ser esse sal para dar gosto. Nós temos que ser esse sal da terra. Nós temos que ser essa luz do mundo, para que verdadeiramente o mundo veja que somos isso que estamos vivendo, que estamos pregando. Porque nós temos que pregar o que vive e viver o que prega. Porque o apóstolo Paulo diz que há uma nuvem de testemunho, ou seja, tem pessoas de olho na minha conduta, se compro e pago, se sou fiel à minha casa e à minha família, se eu não vivo de canto em canto, se escondendo de algo. Não, querido, porque o Senhor nos chamou para ser luz. O Senhor te chamou para ser luz e sal desta terra. No profeta Isaías 55, livro do profeta Isaías 55, deixa eu ler aqui para você. Aleluia. Profeta Isaías 55. Aleluia. Buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e tome para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra e a luz do mundo. Agora eu pergunto a você, será possível esconder uma cidade com a claridade de uma luz? Será possível esconder uma cidade no topo de uma montanha, se de noite sua luz pode ser vista a quilômetros de distância? Um exemplo, uma cidade aí no morro aí qualquer, se ela estiver sem a luz, estiver tudo apagado, ninguém consegue enxergar. Mas se a cidade estiver acesa, a quilômetro de quilômetro, você sabe que ali tem luz naquele lugar. Que coisa tremenda, né? Querido, muitas das vezes o Senhor nos coloca como sal da terra e como luz do mundo, para dar tempero àquela pessoa que vive
insossa com a vida, para ser luz para aquelas pessoas que vivem nas trevas, principalmente as trevas exterior, porque não sente alegria, não sente prazer, não sente vontade de estar na casa do Senhor, porque verdadeiramente não tem sal e nem tampouco luz. Cabe a nós instruirmos essa pessoa para saber que um dia nós também era trevas, que um dia também nós não tinha sabor, até que a palavra entrou, até que conhecemos a palavra e aconteceu isso. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus aqui estava falando com os 12 apóstolos, com os 12 que ele tinha escolhido para ir e pregar, porque eles eram luz, porque eles eram sal da terra e luz do mundo. E essa mensagem, e essa palavra ficou para mim e para você, dar testemunho do que os apóstolos fizeram através das suas vidas. Eu tenho que dar testemunho para você através da minha vida de verdadeiramente quem sou. Porque hoje, querido, hoje está muito difícil de olhar para um crente e saber se ele é sal da terra e luz do mundo. Porque o mundo tem ofuscado essas pessoas de uma maneira tão grande, porque aonde passa, verdadeiramente não faz a diferença. Mas o Senhor está dizendo, vós, está apontando para mim e para você, ó. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sal para dar tempero, para dar gosto, sal para saber que somos diferentes, sal para que alguém olhe para você e veja você no tempero certo, no tempero que dá gosto a esse mundo. Vós sois a luz do mundo. Para famílias que andam em trevas, Deus sempre prepara um para ser a luz desta família, para ser a luz do mundo, aonde passar, alguém dá testemunho da sua própria vida. A gente vê tantos testemunhos, que fulano era assim, 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 mas quando o Senhor entrou, mudou a vida dele, e verdadeiramente ele é luz do mundo e sal da terra. Amém, querido? Essa é a mensagem de Deus para você, para que você seja sal da terra e luz do mundo. Sal e luz, um tempero e a outra é claridade. Você vai ser o tempero da sua casa e a luz para a sua família. Amém, querido? O canal está passando do pastor Roberto, está passando aí. Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Te peço mais uma vez, se inscreva nesse canal. Já temos mais de 200 vídeos. Todos os dias temos vídeos novos no canal. E você vai ter o privilégio de abençoar, se inscrevendo nesse canal e ser abençoado através das mensagens. Então o canal está passando aí, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Se inscreva, deixe seu like, deixe seu joinha. Fazendo isso, o YouTube reconhece e recomenda para mais pessoas, tá bom? É momento de oração. Eu quero orar ao teu favor e a favor da sua casa e da sua família. Amém? Momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso eterno e querido Pai,
Meu Deus, no dia de hoje eu entro na tua santa e gloriosa presença, Senhor, para que o Senhor confirme na minha vida, na vida dos meus irmãos, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Pai, não deixe o inimigo da nossa alma, que é o diabo, colocar dúvida que somos o sal da terra e a luz do mundo, porque a função do inimigo, Pai, do diabo, é matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio, Senhor, para que tenhamos vida e vida com abundância. Pai, fica conosco no dia de hoje, nos dando um dia de paz, um dia de alegria, meu Deus. E acima de tudo, Senhor, um dia de salvação para a nossa alma. Toma nossa casa, nossa família, os nossos filhos, netos, tudo diante das tuas mãos. Pai, porque depositamos nas tuas santas e poderosas mãos. Porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso refúgio e fortaleza, tu és o nosso socorro bem presente na nossa angústia. Fica conosco, Pai, nos dando paz, nos dando alegria e salvação, curando, salvando e batizando teus filhos. Fica conosco, Pai, no dia de hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Pai, eu quero orar pela minha casa, pela minha vida, pelos meus netos, pela minha família, meu Deus, pelos meus irmãos. Quero orar pela minha esposa que está no seu trabalho. Pai, cuida da tua serva. Pai, dá alegria da salvação à tua filha, em nome de Jesus. Meu Deus, fica comigo nesse dia de hoje. Nos prepara, Senhor, para o que está por vir, Senhor, porque estamos vivendo o tempo do fim. Fica conosco, Pai, porque assim nós oramos e já te agradecemos, no teu santo e glorioso nome, que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém e graças a Deus. Amém, querido? Mais uma vez o canal está passando aí, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Que você venha ouvir as mensagens, meditar, porque tem mais de 200 mensagens e Deus vai falar contigo, tá bom? Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Faça assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento. Porque o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguarda a vinda de Jesus. Que no dia de hoje todos juntos diga amém, amém e graças a Deus. Amém, querido? Eu sou o pastor Roberto Nunes, do canal Atalaia de Cristo. Deus abençoe a tua casa, a tua vida e tua família. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, debaixo da potente mão de Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Glória a Deus.